NDIV11 ou NSDV11, os ETFs do Nubank que acumulam ou distribuem dividendos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e ele é a parte 2 do vídeo de ontem, que foi em relação ao DIV11 e o DIVD11 do Itaú. Então essa aqui é a opção que o concorrente está trazendo. É sempre bom lembrar que esses vídeos não são recomendação de investimentos e que eu não tenho relação com nenhum banco, corretora, gestora, empresa, escritório, nada disso. Então aqui eu sempre trago todas as opções disponíveis, a gente avalia juntos. Então já comenta pra mim o que você prefere, se é a opção que paga dividendos ou que não paga. E amanhã eu vou fazer a comparação desse bolo todo num vídeo comparativo aí geral em relação a esses investimentos. Para não ficar um vídeo muito demorado, né? Vamos lá aqui um pouquinho sobre a apresentação do material publicitário aqui que a NuAsset nos traz. Um ponto bem positivo, já deixar aqui os parabéns e o agradecimento à NuAsset. Fazem realmente um trabalho muito facilitado aqui para quem quer analisar e entender. Isso é um ponto bem positivo. A gente vê que várias outras gestoras não colocam as coisas tão bem descritas. Eles já trazem aqui, atualizado aqui para o segundo semestre de 2025, mesmo que já foi lançado faz tempo isso aqui. Depois a gente vai avaliar um pouquinho aqui dos índices e de alguns comentários, tá? Aqui eles vão fazer um pouquinho de propaganda em relação aos ETFs no Brasil, como é um mercado pequeno ainda se desenvolver, explicar um pouquinho do funcionamento, beleza? E aqui eles falam sobre a estratégia geral desses dois ETFs que seguem basicamente o mesmo índice, mas um vai distribuir os dividendos, o outro vai acumular na cota, tá? É a mesma ideia lá do Itaú, só que um outro índice para justamente concorrer aqui aos produtos, tá? Faz parte. Então eles falam aqui um pouquinho sobre essa questão da lucratividade ser recorrente, o crescimento das empresas serem constantes, isso trazer aí retornos ao acionista, famoso resultado capital, e aí isso é gerado através de dividendos, né? Seja lá pagando aos acionistas, aqui o ETF, ou as ações, ou então reinvestindo automaticamente. Eles fazem uma comparação aqui sobre o mercado americano, que não tem muito pagamento de dividendos, até tem, né? Mas não é tanto assim quanto no Brasil, e eles reforçam aqui como no Brasil é importante você ter estratégias focadas em dividendos. Eles vão apresentar um pouquinho do índice, que é o Ibovespa Smart Dividendos. Aqui ele já traz um pouquinho da ideia do Smart Beta, alguns filtros um pouco mais inteligentes. E claro, se você também for inteligente, você pode deixar o like e se inscrever no canal agora para mais vídeos e análises como esse de ativos que pagam dividendos, para comparações desse tipo. Mas faz agora, tá? Não deixa para depois, que eu sei que não, senão você esquece. Então como é que é o índice aqui, basicamente, que eles utilizam aqui na proposta do ETF, dos ETFs, que são os dois, seguem o mesmo índice, tá? Basicamente pega aqui o índice Bovespa, ou seja, as ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, as ações de maior market cap, maior liquidez, assim por diante. Fazem aqui um cálculo do dividend yield ponderado dos últimos 6 anos, tirando ali algumas anomalias. Pegam então os 25% melhores pagadores, vamos dizer assim, e faz ali uma ponderação pelos pesos através de um score, né? Esse aqui basicamente é o Ibovespa Smart Dividendos. Novamente, o Ibovespa pega aqui as principais empresas da B3, alguns outros filtros, ok, vai fazer ali a ponderação do dividend yield, isso aqui tudo o índice faz automático, né? Obviamente. Depois faz um tratamento matemático aqui para não ter nenhuma anomalia, nenhum pagamento muito extraordinário que às vezes pode acontecer. Vai pegar aqui os 25% maiores ali, os mais relevantes, e fazer ali essa ponderação. Então vai pegar aqui justamente a recorrência dos pagamentos de dividendos, o dividend yield ponderado aqui na faixa de 6 anos, um histórico bem longo, ok? E a variação ali dos pagamentos de dividendos. Então a ideia aqui é basicamente ter um IDIV um pouquinho mais eficiente, tá? Se a gente fosse discutir a estratégia assim na vírgula, a gente teria que vir com argumentos muito profundos e estudos muito profundos, backtests, estratégias paralelas para poder julgar se isso aqui é bom ou se é ruim, tá? Mas a ideia aqui deles, nitidamente, foi deixar o IDIV um pouquinho mais eficiente, tá? Isso aqui é a última linha da DRE, já ouviram essa? Enfim, basicamente você vai ter então esse Smart Dividendos, que é um pouquinho mais inteligente em termos de construção do que o IDIV, essa é a proposta, tá certo? Então aqui eles mostram um pouquinho da comparação com o Ibovespa, ok? E fica aquela pequena crítica, né? Amigável, né? Quando você tem esses índices e ETFs um pouco mais concentrados, beira ser de fatores aqui, o ideal é você realmente comparar não com um benchmark geral. Até pode comparar com o Ibovespa, não vejo problema nenhum. Mas aqui a proposta nitidamente deles é bater o IDIV, não é bater o IBOV. A gente quer ver justamente a comparação lá com o IDIV e com o DIV11, né? Que é o vídeo de amanhã, tá? Mostra um pouquinho de como é importante você reinvestir os dividendos. E aqui tem um pouco dos produtos em si da NuAsset, tá? Então aqui eles mostram um pouquinho sobre as conquistas desses dois ETFs. Acho que assim, pessoal, material publicitário é propaganda deles, tá? Acho que não vejo problema nenhum
Eu também faço propaganda dos meus produtos aqui no canal. Se você quiser conhecer nossas soluções, o capital certo, nossas assinaturas, tem os links aí na descrição, super focados em ETFs. Só acessar para saber muito mais. Porém, é interessante a gente fazer essas avaliações para ver de fato o que eles estão contribuindo com o nosso mercado brasileiro, tá? Então eles ressaltam aqui, esses dois produtos tiveram esses destaques, o primeiro ETF pagador de dividendos do Brasil e os primeiros Smart Betas do Ibov, vamos dizer assim. Acho que são pontos bem positivos, porque eles trazem aqui um grande rebuliço para o mercado. Como já falei lá no vídeo do Divo 11, do DivD11, vou deixar recomendado no final também, mas basicamente aqui não era sempre que podia ter ETF que pagava dividendos, tá? Um momento específico lá que a CVM liberou, a B3 conseguiu fazer, a administração disso aqui é muito mais complexa, a que paga dividendos, do que a que não paga. E aqui para nós como investidores, pessoas físicas, o bom é a concorrência, a gente vai tendo mais opções, as taxas de administração tendem a cair e o mercado vai ficando cada vez mais eficiente. Então aqui eles mostram basicamente aqui as taxas de administração que são iguais, tá? 0,50 aí para cada um dos ETFs. E aqui fica sempre o disclaimer, né, o alerta. Eu sempre lembro disso aqui, é um mínimo ético a gente se lembrar que existem 15% aqui de imposto de renda retido na fonte dos dividendos, tá? Então aqui a estratégia pode ser mais eficiente do que o IDIV, do que o Ibovespa, mas aqui quando você olha qual desses ETFs vai render mais, sempre vai ser aquele que não paga dividendos. Por quê? Ele não tem os 15% retido na fonte. O mesmo que você receber e reinvestir tudo no mesmo dia, na mesma hora, você vai ter um retorno um pouquinho pior do que o ETF que não paga o imposto de renda, porque está tendo uma leve perda nesses pagamentos. Tá? Então o ideal realmente é você usar na sua vida real ou ser bem inteligente com esses dividendos aí, que é praticamente uma venda forçada. Aqui só para bater um pouquinho do olho em relação ao NDIV e o NSDV, só os patrimônios líquidos aqui, acho importante falar que ajuda um pouco na liquidez. Então, o que não distribui dividendos, 57 milhões de reais, e o que distribui aqui, 87 milhões, né, quase 90. Bem parelho o que distribui dividendos com o do Itaú, né? Era 94, se eu não me engano, bem parecido, bem próximo. Beleza. Agora, o que não distribui, daí tá muito para trás, porque é muito mais novo também, né? Acho que é mais de 1 bi que tem lá o Divo 11, mas também já tem 10, 11 anos de funcionamento. Não é o tipo de comparação a ser feita. E a gente tem um pouquinho do composição da carteira aqui dos dois ETFs. De novo, pessoal, é praticamente a mesma coisa, né? Um paga dividendo, o outro não paga. Então é mais fácil olhar aqui o que não paga para essa referência geral. E aqui os setores, principalmente, então utilidade pública 25%, financeiro 25%, né? Praticamente empatado aqui. Beleza. Materiais básicos 24%. E aqui depois um pouquinho menores os outros setores, tá? Consumo cíclico 8%, petróleo quase 5%, comunicação quase 5% e assim por diante. A gente vê que tem um pouquinho mais de concentração em termos de setores do que os do IDIV, né? Outro ponto a considerar aqui é a questão da quantidade de ações, né, os tickers que estão aqui dentro. A gente tinha na faixa ali de 40 ou 50 do IDIV, aqui a gente tem na faixa de 20, 25, ou seja, uma concentração ainda maior. Ah, Antônio, isso é ruim? Não, não é que é ruim, é que é um fato. As pessoas às vezes perguntam o que é bom, o que é ruim. É que depende, né? Mas você tem, então, um pouquinho menos de ações ali dentro, quer dizer que você vai estar um pouquinho mais concentrado. Isso pode aumentar um pouco a volatilidade em alguns momentos. Você vai estar um pouco mais concentrado em termos de setores, em termos de ações, né? O percentual delas vai ser um pouquinho maior na carteira, mas não quer dizer que é um problema, tá certo? A gente tem na apresentação da Nuasset, novamente, né? Parabéns aí pros caras. Já vi várias apresentações deles, realmente são muito boas, cara. Tem que elogiar quando eles acertam, independente se você gosta do produto ou não. Eles já destacam aqui quantos por cento está pagando de dividend yield nos últimos 12 meses. Tende a ser até um pouquinho maior do que o do Divo 11, tá? Considero isso aqui bruto, depois vai ter que tirar os 15%. Mas aqui, novamente, a gente tem aquele cenário de uma certa inconstância em relação aos pagamentos de dividendos, tá? De novo, não é que isso é ruim, mas é um ponto de atenção. Se você busca receber os dividendos mensalmente, de certa forma constantes, como um fundo imobiliário paga, como um ETF de venda coberta, de opções, né? A gente tem várias opções aí, ou se você faz isso manualmente, você recebe de forma mais constante. Aqui não, tá? Aqui e lá no IDIV, não. Por quê? Porque cada mês as ações ali do ETF vão ter algum tipo de pagamento diferente. E não existe um pagamento super constante por conta dos calendários das ações mesmo, tá? Então vai ter mês aí que você recebeu 1,33 por cota e mês que foi 0,22. Ou seja, se você depende de consistência no pagamento mensal, tem que tomar cuidado se você só tem isso aqui na carteira,
É claro que não pode ter só isso aqui na carteira, mas por conta aí de você, enfim, né, um mês recebe bastante, no outro passa fome. Aí é uma característica do produto, tá? Isso aqui é bem comum com as ações, a gente sabe que elas não pagam todo mês, então você tem que ter ali, de certa forma, esse calendário distribuído para receber os proventos. Agora, claro, né? Se você tem outros ativos na carteira para fazer média, para compensar, não tem problema, isso aí é gerenciável, acho que é só um ponto de atenção, tá certo? E aí você tem justamente aqui esses diferentes cenários, às vezes paga mais, às vezes paga menos, às vezes paga aqui na média esses valores, e lá no final vai dar na faixa de 8,7%. Acho que dá até um pouquinho menos, tá? Mas beleza, você tira aqui os 15%, que vai ser retido na fonte dos dividendos dessas ações. Então aqui é sempre interessante lembrar que as ações, elas pagam menos dividendos, muitas vezes, do que fundo imobiliário, por exemplo. Mas elas tendem a ter uma correção com a inflação um pouco melhor, né? Por conta dos produtos que ela vende, das receitas que elas vão tendo, ela mesmo vai reajustando de acordo com o mercado, de acordo com o dólar. Isso faz, de certa forma, o preço dela também sofrer o efeito da inflação de forma positiva, né? Aquela correção que você busca como investidor. Muitas vezes os fundos imobiliários não têm isso, né? Não é tão simples assim. Casos e casos, obviamente, mas aqui é um ponto para você entender. Às vezes paga menos dividendo porque tem essa correção da cota. Eles mostram um pouquinho sobre o aluguel da própria carteira para ajudar no pagamento, né, na redução do pagamento da taxa de administração, similar lá ao Divo 11, excelente, muito importante isso aí. Eles mostram aqui um pouquinho dos principais pagadores de dividendos, tá? Então, fiquei na frente, né? Então agora eles mostram aqui os principais aqui dos últimos 12 meses, ok? Isso aqui é mais como referência, acaba sendo um pouco inconstante no médio e longo prazo. E aqui eles mostram essa tabelona, visualmente não é muito bonita, mas é extremamente útil. Olha que legal. Então eles têm aqui justamente a apresentação dos resultados. Por exemplo, a gente pega aqui um ano fechado aqui na faixa de 2024 inteiro, a gente teve aqui na faixa aqui de 7% de dividend yield. Por isso que eu digo que às vezes 8,4 é os últimos 12 meses acumulados, mas está numa janela boa, entende? Isso oscila com o passar do tempo, né? Não pode cravar isso de forma constante e certeira. Eles mostram um pouquinho do outro produto que não paga os dividendos, mas aqui a leitura é a mesma, tá, pessoal? Não vou ficar também repetindo tudo, só dar os destaques aqui do que é um pouco diferente. Tento sempre respeitar ao máximo o seu tempo e a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui. E aqui você tem justamente um pouco daquele efeito da concentração, tá? Notem como, por terem menos ações dos setores ali, você fica um pouco mais sujeito a algumas oscilações, tá? Não que isso aqui seja sempre assim, é só um conceito, tá? Você tem que repensar se eu falar essas coisas, que são muito técnicas, eu tento resumir muito, as pessoas acho que não entendem. Mas, por exemplo, olha como os serviços financeiros aqui ficaram constantes, que é essa partezinha do mar, né, do mapa aqui, e como você teve aqui reduções aqui na faixa desses três setores que depois voltaram a crescer, não tem problema, mas aqui é a comunicação, consumo discricionário e utilidade pública. Essa oscilação aqui às vezes pode gerar um pouquinho de volatilidade, a depender dos cenários, tá? Então, claro, a volatilidade para baixo, né, desvalorizou, mas depois subiu, ok? É mais para você ter noção dessas possibilidades. Então aqui a gente tem um histórico muito mais recente em relação aqui ao NDV11 e o DVD, né? Vou deixar o pronto, NSDV agora tá certo. Os vídeos na sequência, pô, correria. Então é um histórico muito mais recente, a gente não tem absolutamente tudo totalmente redondo aí, tá? Mas comparando assim o curtíssimo prazo que a gente sempre vai tender a ter justamente aqui o que paga dividendos e o que não paga, visualmente falando, com os retornos praticamente iguais, né? Porque aqui no TradingView, nas ferramentas gráficas, quando você reinveste dividendos, na maioria dos casos, ele está fazendo isso de forma bruta. Se a gente tira aqui os dividendos, você percebe uma diferença bem grande em relação ao que paga dividendos, porque você não reinvestiu. Mas na prática, se você reinveste, eles vão ter uma rentabilidade parecida, mas o que paga dividendos sempre vai perder do índice original, do ETF original, perdão, que não faz o pagamento. Qual que é outro ponto aqui? Em relação ao Ibov, eles bateram nessa janela. Beleza. De certa forma ali, os mesmos comentários do que o IDIV lá, o Divo 11 e assim por diante. E qual que é o ponto? Você tem que ficar esperto porque a correlação entre eles vai ser bem grande, tá? Então, por exemplo, eles fizeram topos e fundos juntos quase todas as ocasiões. O que muda foi um pouquinho realmente a questão da volatilidade e das oscilações gerais aí em relação aos dois ativos. Eu vou trazer no próximo vídeo, que é a comparação com o Divo 11, com o IDIV lá, mais alguns dados de janelas móveis, tá certo? Eu não quis deixar esses vídeos muito demorados, estou tentando fazer mais curtos para respeitar o seu tempo, mas aqui de forma geral a análise é bem parecida com o Divo e com o DVD lá do Itaú. Então eles são super correlacionados com o mercado acionário brasileiro,
Tem aqui sim alguns filtros de fator, vamos dizer assim, que deixam as empresas com um pouquinho mais de qualidade, que tem mais caixa, que tem mais receita, tem mais estabilidade. Isso pode ser benéfico no médio e longo prazo. Qual que é o problema? De novo, você não tem uma cota totalmente atrelada ao mercado internacional. Mercado internacional não, né? Mas ao dólar em si, que é uma questão que me deixa um pouco atencioso, ativos brasileiros. Você está concentrado aqui somente no Brasil e aqui você tem menos ativos com setores mais concentrados, porém com filtros um pouquinho mais inteligentes. Novamente, eu não gosto de, na realidade eu não gosto de fechar os olhos e investir para quase nada, né? Mas quando a gente fala de concentração Brasil, independente se é a Ibov, o IDIV e assim por diante, vejo que são posições menores e talvez até satélites aqui por conta da dinâmica do mercado nacional. Então, novamente, comenta pra mim o que você achou, qual deles que você prefere até agora. Vou deixar recomendado aqui, então, os vídeos anteriores, tanto do Divo 11, do DivD11, ou então o próximo que eu vou fazer na sequência aqui, em relação à comparação dos do Nubank versus do Itaú, e uns outros benchmarks que eu vou jogar ali no meio, pra gente ter uma conversa sobre esses ETFs e todos esses índices, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.